Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos. Estamos voltando com o programa Caminho e Verdade, nessa sexta-feira de manhã. Vamos fazer uma oração, vamos orar a Deus, pedir para que Ele abra as nossas mentes, para a gente ouvir a palavra de hoje, que essa palavra fique em nossos corações. Amém? Então eu peço que feche os seus olhos. Se você estiver no trabalho, só ouça essa oração e participe conosco. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos compartilhando a Tua palavra. Obrigado pelo dom da vida, por ter colocado o Teu Espírito dentro dos nossos corações, para a gente proclamar, Senhor, a Tua palavra. Faça com que as pessoas que vão ouvir, meu Pai, ouvir essa mensagem hoje, que elas sejam tocadas pelo mesmo Espírito que habita em cada um dos Seus filhos. Que elas sejam tocadas, meu Pai, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Que essa palavra fique em nossos corações e em nossa mente. Que possa vir fazer a cada um de nós a pensar, a refletir sobre os ensinamentos, meu Pai, de tudo aquilo que está escrito nesse texto que vamos ler. Abra os nossos corações para ouvir e entender perfeitamente aquilo que o Senhor quer nos passar. Eu te oro, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. A palavra de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 5, no verso do 25 a 34, é uma passagem bastante conhecida. Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, os versos 25 ao 34. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, a Nova Versão Internacional, e o texto é bastante conhecido. E começa assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Outras versões diz: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, essa passagem, conhecida como a mulher do fluxo de sangue, ou a mulher que tinha hemorragia, ela é uma palavra bem conhecida no Novo Testamento, mas que traz muitos ensinamentos e uma reflexão muito forte para todos nós que somos cristãos e as pessoas que estão buscando a Cristo também. O contexto dessa passagem, só para a gente situar aqui na palavra, era de que Jesus havia ido à região dos Gadarenos, né? Algumas versões dizem Gerasenos, que é a mesma coisa. Ele teria ido lá, atravessando o mar, onde ele encontrou um homem com espírito imundo, né, que vivia nos sepulcros. Depois de conversar com esse homem, Jesus expulsou o espírito imundo. Aí depois ele voltou de barco para outra margem, onde havia uma grande multidão, e essa multidão se reuniu ao seu redor. E enquanto ele ainda estava à beira do mar, onde ele encontrou um dirigente ali da sinagoga chamado Jairo, que pediu para que Jesus curasse a sua filha que estava morrendo.
E quando Jesus foi com ele, né, quando eles caminhavam, então Jesus estava em um processo, ele ia fazer outro milagre. Uma grande multidão seguia e o comprimia, o apertava. E a partir daí começa o texto, né, que lemos a respeito dessa mulher, que estava com uma hemorragia há 12 anos. Essa mulher tinha uma hemorragia, irmãos, que estava além da ajuda do homem, estava além da ajuda de médicos. Os evangelistas aqui, eles pintam esse quadro, esse texto, né, propositalmente como algo negro, uma passagem ali que mostra que aquela pessoa não tinha para onde ir, não tinha a quem mais procurar. É como se ela desse a sua última cartada, né? Como se Jesus fosse a única e última esperança. Era a última chance de cura que ela poderia ter na vida. Para ela, só Jesus naquele momento poderia ajudar. E todos nós, muitas vezes, chegamos ao ponto onde essa mulher estava. Seja com problema físico, psicológico, espiritual. Eu acredito que todos nós, sem exceção, já passamos por alguma experiência parecida de desespero. Todos nós já passamos, em algum momento da vida, por uma experiência de angústia que ninguém mais pode nos ajudar. E aquela mulher sofreu muito devido aos métodos primitivos de cura, aos métodos da medicina da época, que geralmente agravava mais a situação do que ajudava. Ela sofreu porque primeiro estava designada a estar ali. Ela estava designada naquele momento a ser um fato histórico, usado pelo Espírito Santo para ser registrado na Palavra de Deus. E a gente precisa entender dessa forma também. 12 anos, irmãos, foram suficientes para que a glória de Deus fosse mostrada naquele momento, através de Jesus. 12 anos foram necessários para que esse fato fosse contado pela eternidade. Aqui não entra apenas o tempo físico sofrido. Entram os anos de cura, entra o testemunho da glória de Deus na vida daquela mulher, a partir daquele momento. E tudo isso seria contado pelos séculos dos séculos, assim como nós estamos contando hoje. O texto é claro e diz assim: ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Perceba que ela sofreu muito na mão dos médicos. E logo o médico que é designado para trazer uma cura física às pessoas, na verdade estava cumprindo o papel contrário. O médico que traz cura estava piorando a situação dessa mulher. Os médicos não estavam fazendo aquilo que sabiam, porque eles estavam cumprindo um plano designado por Deus para acontecer. Deus utiliza, irmãos, características das pessoas, habilidade das pessoas, aqui no caso os médicos, as especialidades das pessoas para cumprir o seu propósito na vida dos seus filhos. O que se passou na cabeça daquela mulher? Quantos gastos ela teve para ser curada? Quantas decepções, quantas noites e dias de dor, sofrimento ela passou? Não só dor física e espiritual também, porque ela se considerava uma mulher impura. E tudo isso para um propósito maior. Tudo isso para um propósito espiritual que não estava ligado somente ao corpo físico dela. Um propósito que no momento ali em que as pessoas passam por aquela dificuldade, por aquela situação, a gente não entende. Mas é um propósito maior. É um propósito de eternidade, um propósito talvez de cura, mas não só cura física, mas uma cura espiritual. Perceba que pela passagem bíblica, ela não era uma pessoa que negligenciava, que deixava de lado a doença. Ela buscava ajuda. Ela deu tudo de si para ser curada. Ela fez a parte dela de todas as formas possíveis, mas os planos de Deus para ela eram outros, irmãos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E quando os planos de Deus não podem ser frustrados, alguns dos planos humanos são. Talvez ela não entendesse esse plano até o dia que encontrou Jesus.
Talvez ela tenha se decepcionado, né? Muito. E todas as vezes que ela fazia um tratamento e esse tratamento não dava certo. Mas os planos de Deus para ela eram outros. Eram planos superiores, eram planos eternos, não era plano passageiro. O que são 12 anos comparado com a eternidade? Essa mulher veio a Jesus como o último recurso. Talvez ela teria ido a Ele antes, se tivesse oportunidade, e se fosse também da vontade de Deus. Mas muito de nós, irmãos, como essa mulher, vamos a Jesus também como o último recurso, como uma última cartada, como uma última esperança. Ela foi ali a muitos médicos e nenhum deles podia aliviar o sofrimento. Nenhum deles podia resolver o problema dela. E quantas vezes nós buscamos pessoas, nós buscamos em coisas, nós buscamos em lugares para nos tratar de sofrimento que só Jesus pode resolver. Para resolver uma situação que ninguém pode resolver, nem nós mesmos. Essa mulher ficou 12 anos com esse sofrimento. E quantos anos nós precisamos padecer até entender que só Jesus pode resolver o nosso problema? E se isso for realmente um problema, porque talvez seja algo de Deus para a sua glória. Aqueles 12 anos, irmãos, representam para muitos de nós uma vida toda de sofrimento. Para outras pessoas representam uma parte da vida. Seja como for, somente em Jesus, eu e você vamos alcançar o alívio. E aqui eu não me refiro somente ao lado natural. Eu não estou me referindo a somente ao lado físico, mas eu estou falando principalmente do lado espiritual da nossa vida. De acordo, irmãos, com o historiador Eusébio, lá no livro História Eclesiástica, ele falou que essa mulher ouviu falar de Jesus quando estava muito longe, lá em Cesareia de Filipe. Mas a distância e a dificuldade não impediram ela de ir ao encontro da cura. A distância que ela tinha ali até Jesus naquele momento não foi um problema. Ela buscava tanto aquela cura, ela buscava tanto resolver aquele problema, e ela sabia que Jesus ali era a sua última chance, que a dificuldade não foi problema nenhum para ela. E essa mulher chega próximo a Jesus e ela toca nas vestes, né? Ela toca no manto de Jesus. E quando ela toca, imediatamente ela se sente curada. O texto não só diz que ela foi curada, o texto diz que ela se sente curada. E era momento de estar feliz. Era o momento de estar em paz de espírito. Era o momento de se alegrar na presença de Jesus, do purificador, do Salvador naquele momento. Ela buscava por 12 anos algo que ninguém podia fazer e naquele momento resolveu. Mas ao invés disso ela teve medo. No verso 33 diz assim: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ela não teve medo de Jesus. Ela não teve medo do que Jesus poderia fazer, porque ela havia experimentado o poder curador e salvador de Jesus. Então por que ela teve medo? Então por que ao invés de ela estar feliz e glorificar, ela se escondeu e temeu? Ela temeu, irmãos, porque ela estava debaixo de uma lei. Ela temeu porque no desespero de ser curada, ela quebrou uma lei levítica. Lá em Levíticos 15, 19, diz que quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Perceba que ela temeu porque pensou que ultrapassou os limites da liberdade permitidos a uma mulher naquela situação. Ela temeu não por medo de Jesus,
mas pelas pessoas que a cercavam, provavelmente sabiam dessa lei. Ela não temeu pelo lado espiritual, ela temeu pelo lado carnal, com medo de algo externo, com medo do que as pessoas iam fazer, do que as pessoas iam falar. Ela não poderia tocar em Jesus pela situação que ela estava e ela sabia disso. Mas o desespero era tanto que ela teve coragem de quebrar uma lei. E no íntimo, talvez ela não quisesse quebrar essa lei. Porque o texto diz que ela pensa, eu tão somente tocar em suas vestes. Ela queria uma possibilidade de cura sem tentar quebrar aquela lei. E a lei dizia que quem tocar numa mulher com fluxo de sangue ficaria impuro. Mas o homem a quem ela tocou é aquele que purifica, né, irmãos? O homem a quem ela tocou é exatamente aquele que poderia purificá-la. E Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado, de todo o mal. Mas a chave para esse verso, irmãos, é aquele finalzinho. É a parte que diz assim: tremendo de medo, ela contou-lhe toda a verdade. Ela contou toda a verdade a Jesus. Ela pode ter contado todo o sofrimento. Ela deve ter contado, não sei, tudo o que ela fez para ser curada e não havia conseguido até aquele momento. Por quantos médicos ela passou. Ela naquele momento deu seu testemunho de vida a Jesus, irmãos. E ficou claro para Jesus a fé que ela possuía. Ficou claro para Jesus o motivo de ela ter feito aquilo. Então Jesus responde: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aqui ela passa a ser filha. Ela não é mais alguém no meio da multidão. Ela não é mais alguém que Jesus estava procurando com os olhos. Agora ela é filha. Agora ela foi reconhecida. Jesus, irmãos, ali, muitos dizem que talvez naquele momento Jesus fosse mais novo do que ela, né? E sendo mais novo ou não, nesse momento ele exerce uma figura de pai. E que não é uma figura de pai somente, é uma figura de Deus. Ela não era mais uma mulher com fluxo de sangue naquele momento. Agora ela é filha curada e purificada. Jesus confirmava para ela que a fé que ela teve a curou. Mas a fé que a curou é a fé em Jesus Cristo. A fé que a purificou ali foi a fé em Jesus Cristo. A fé que salva é a fé em Jesus Cristo. E no Novo Testamento a fé pode ser tanto objetiva como subjetiva. Algumas passagens trazem a fé sendo objetiva quando se refere a um credo, aquilo que nós cremos, conjunto de regras, princípios, doutrinas. A minha fé é essa. Mas a fé também aqui no Novo Testamento, muitas vezes nos textos, mostra ser uma fé subjetiva, que é aquela confiança pessoal em Cristo. E é exatamente essa fé que ela exerce naquele momento. Uma fé onde ela não olha para o lado, ela não olha para as pessoas. Ela teve medo da legislação levítica naquele momento, mas ela enfrentou aquele medo, porque a confiança pessoal em Cristo foi maior. E é exatamente nesse sentido que a fé aqui é exposta. É a confiança em Jesus Cristo. A sua fé te salvou é o mesmo que dizer que a sua confiança em mim, em meu poder de salvar, foi realizada em você. É isso que Jesus está dizendo. E a fé é uma operação do Espírito Santo, porque o homem natural não pode exercer fé genuína sozinho. Mesmo ele crendo em princípios, em dogmas, a fé é algo intrínseca, é algo dentro da pessoa, através do Espírito Santo. E Jesus finaliza esse diálogo com: vá em paz.
Paz porque aquela mulher estava muito perturbada por muito tempo. E ela era perturbada na mente, na alma, no corpo, no espírito, de todas as formas. 12 anos sofrendo. Mas o poder da graça de Jesus lhe dava a paz. Ela sentiu a cura no corpo. E quando Jesus diz, vá em paz, Jesus está dizendo para ela que pode ir tranquila. Aquele sofrimento não voltaria. Aquela confiança em Jesus Cristo tinha dado efeito. A cura foi dada no momento do toque ali das vestes de Jesus. Mas quando Jesus diz no fim, vá em paz e fique livre desse sofrimento, ou livre desse mal, essa ordem, fique livre desse sofrimento, torna-se algo permanente. Ela poderia ter certeza que não sofreria mais daquele mal. Ela poderia ter outros sofrimentos, doenças, a gente não sabe, mas daquele mal ela não sofreria mais. Porque uma vez curada por Cristo, irmãos, uma vez transformado por Cristo, a pessoa não volta à sua forma original. Tanto física como espiritualmente. Você pode até tentar voltar, mas você não conseguirá. Porque uma vez tocado por Cristo, você não será mais a mesma pessoa. Uma vez tocado por Jesus, você será transformado. E a partir desse texto, nós podemos entender algumas coisas. E entendendo essas coisas, a gente tem que trazer para a nossa vida. E a gente aprende que Jesus ele não só cuida da multidão que estava apertando, que estava à espera dele, seguindo, caminhando, mas ele também olha para o indivíduo de forma específica. No meio da multidão, ele passava os olhos procurando aquela mulher. No meio da multidão apertado, Jesus sentiu a fé daquela mulher. Ele sabia que algo diferente havia acontecido. Ele sentiu o poder saindo dele. Ele a chama de filha no meio da multidão. A mulher não vai embora triste por não ter alcançado o que procurava. Ela foi embora curada, purificada e com seu testemunho contado aqui na Escritura. Como a gente falou no início, os planos de Deus são maiores que os nossos. 12 anos foram suficientes para que ela sofresse muito, mas foram suficientes para que ela tivesse um encontro pessoal no meio da multidão com Cristo. E só ela pode descrever a cura física que ela sentiu no corpo naquele momento e o alívio de paz na alma por ter sido purificada. Só ela poderá nos descrever se valeu a pena esses 12 anos de sofrimento. Um ponto importante também é que os apóstolos, os discípulos, as pessoas que o seguiam, essas pessoas, por mais próximos de Jesus, por mais espiritual que seja, pode sofrer de uma visão espiritual pequena e pode não enxergar o poder ou a operação de Jesus na vida das pessoas. Assim como eles disseram, olha o tanto de gente que nos aperta. Como é que o Senhor pergunta quem nos tocou ou quem o tocou? Assim acontece hoje com muitos líderes religiosos, muitos de nós que professamos uma fé em Cristo. A gente não consegue ver o agir de Deus no meio da multidão. Quando a gente não consegue enxergar no meio das pessoas o agir de Deus, a gente acredita que Deus não está agindo. Ou muitas vezes a gente se preocupa tanto com a multidão que deixa de olhar para o indivíduo. A gente se preocupa tanto com as pessoas que estão ao nosso redor, nos apertando, nos seguindo, que deixa de olhar para aquela pessoa que necessita, individualmente. Os apóstolos ali disseram, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou em mim? Eles estavam preocupados com a multidão. Eles estavam preocupados com a aglomeração, talvez preocupados em proteger Jesus.
Mas Jesus, ele nos enxerga de forma individual. No meio da multidão, ele vai saber quem é você. Ele vai saber qual é o seu problema. Ele vai saber o tamanho da sua fé. No meio da multidão, Jesus sabe o que nós somos, o que cada um de nós precisamos, de que mal nós sofremos. No meio da multidão, ele está te enxergando, mesmo que você acha ou veja ou não consiga enxergar que ele está olhando por você. Jesus, como um Pai amoroso, nos vê, sabe de todos os nossos problemas, irmãos, que muitas vezes nem são problemas. Lá na frente a gente descobre que é uma situação que Deus nos usou ou usou uma situação para nos moldar. Ele sabe quando e como nos curar, seja espiritualmente, seja de forma física. E que nós possamos aprender a não procurar Cristo somente quando forem esgotados todos os nossos recursos. Que a gente precisa aprender que a gente não deve ir a Jesus somente buscando cura física. Que a gente não deve ir a Jesus apenas quando necessitamos. A gente precisa ir a Ele todos os dias. E Ele é tão bom, irmãos, que mesmo errando, e mesmo a gente fazendo tudo, mesmo a gente procurando Ele só na hora do desespero, só na hora da angústia, só na hora do socorro, Ele com a sua misericórdia nos chama de filho. Assim como aconteceu com essa mulher. Talvez nós não conseguiremos ter o resultado que essa mulher teve. Talvez a gente vá a Cristo buscando uma melhora em alguma parte da vida, e muitas vezes a resposta será não. Porque aquilo que chamamos de problema pode ser uma ação necessária de Deus para a mudança de caráter, para a mudança de atitude, para a mudança de vida. Talvez nós estamos tão sujos espiritualmente que temos vergonha de ir a Cristo. E nós pensamos como aquela mulher: eu vou somente tocar em suas vestes. Mas para eu e você chegarmos aí a Cristo, irmão, é porque o Espírito Santo já estava trabalhando há muito tempo. Aquela mulher tinha muita fé, mas ela tinha uma fé falha, como todos nós temos. Ela tinha fé que apenas tocando nas vestes de Jesus, ela poderia ali ser curada. Mas a fé dela vacilou quando ela pensou que poderia se esconder de Jesus. O que Jesus fez, irmãos, foi dar a ela a oportunidade de não mais se esconder e de não mais esconder a fé dela. Jesus fez ela falar, prostrada aos seus pés, sobre a sua vida, sobre a sua confiança na cura. Jesus fez dessa mulher uma pessoa que saiu de uma fé escondida para uma fé revelada, para uma fé vista, uma fé contada, contemplada na Escritura, irmão. Que nós possamos ir a Cristo com uma fé sólida e revelada, irmãos. Que nós possamos ir com os nossos defeitos, mas crentes de que só Ele pode nos purificar de toda imundícia espiritual e física. Assim como aquela mulher não tinha uma fé perfeita e foi recompensada por Cristo, que nós possamos ir a Ele com a nossa fé para tocar nele e buscar alívio para as nossas almas. O que Cristo fez naquele momento de toque, irmãos, foi completar o ciclo. E que ciclo é esse? É aquele ciclo indicado em muitos pontos da Escritura. Como por exemplo lá no Salmo 50:15, que está escrito assim: clames por mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. O que Cristo fez aqui foi completar o ciclo daquela mulher. Ela clamou a Jesus na angústia, no sofrimento, 12 anos. Jesus a livrou daquele mal, e a partir disso, ela o glorificou. Prostrada aos seus pés, ela contou toda a verdade. O testemunho dela está sendo contado dentro da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que essa palavra fique no seu coração.
Por mais problemas e dificuldades, defeitos, pecados que nós tenhamos, que a nossa fé seja uma fé revelada, que a gente possa ir a Cristo, tocar nele, não só quando nós mais precisamos ou necessitamos, mas todos os dias. Que eu tenho certeza que ele vai olhar para a multidão, ele vai olhar para você e vai te chamar de filho. E glorifica a Deus, irmão, pelo que ele fez na sua vida, pelo que ele está fazendo e pelo que ele ainda fará. Que eu tenho certeza que ele está cuidando de você. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. A palavra que Deus colocou no meu coração e que da minha forma imperfeita eu tentei passar aquilo que Deus me ensina através dessa palavra. Talvez eu não tenha passado da forma que eu queria ou da forma que Deus colocou em sua palavra perfeitamente, mas foi da forma que o Espírito Santo tocou em meu coração. E eu tenho certeza que está debaixo do controle dos planos de Deus. Vamos ouvir um louvor e a gente volta com a oração final. Amém? Em tuas mãos eu sou nenhum valor, barro sou. Sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, artesão de mim. Cante. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nós juntos declaramos isso ao Senhor. Como congregação, louvamos o nome dEle e juntos cantamos. Em tuas mãos, louva. Eu sou. É isso que somos, Senhor. Nenhum valor, sou eu, Senhor, não sou ninguém. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, crescendo, artesão de mim. Nas mãos do oleiro
Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos e irmãs. Vamos fazer uma oração final. Feche os seus olhos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos diários da tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por ter falado aos nossos corações, que assim como essa mulher, Senhor, que sofreu por tanto tempo e no final do seu sofrimento conseguiu alívio para o seu corpo, que a gente possa, Senhor, não só no corpo físico, mas também no espiritual, te buscar todos os dias para ter o teu alívio, a tua paz, o teu amor, que a gente possa aprender a não ir a ti somente quando nós necessitamos, somente quando nós precisamos, mas que a gente possa ir todos os dias como forma de gratidão, como forma de te glorificar. Meu Pai, eu agradeço por esse dia, por essa manhã. Agradeço pela vida, meu Pai, de cada ouvinte que ouviu essa mensagem, daqueles que ainda vão ouvir. Que o Senhor possa, meu Pai, estar trabalhando na vida de cada um deles, trazendo paz de espírito, trazendo fé aos corações deles, para que eles possam, meu Pai, ir a Cristo, para que eles possam tocar em Jesus. Meu Deus e meu amado Pai, eu oro por cada apresentador aqui da rádio, por cada pastor e suas respectivas famílias. Oro pelos meus familiares, meu Pai, por cada um, pela minha esposa, meus filhos, os meus pais, os meus irmãos. Que o Senhor possa estar cuidando, meu Pai, de cada um, tanto da vida espiritual de cada um como na vida física. Que a nossa vida por completo esteja em Tuas mãos. Que o Senhor possa dirigir os nossos passos para andarmos segundo a Tua vontade, segundo os Teus caminhos. Que a gente não se desvie, que a gente não caia. Nos dê força para suportar o mal, para a gente não cair em tentação. Nos dê força no Espírito Santo, meu Pai, para que a gente consiga vencer um dia após o outro, andando debaixo dos Teus princípios, sem entristecer o Espírito Santo que habita em nós, sem desagradar o Teu coração. Nos dê força para, a cada dia, dia após dia, ouvir a Tua palavra, praticar a Tua palavra e seguir o que nela está escrito, meu Pai. Perdoa, meu Pai, todos os nossos pecados, que são muitos, não só atos, mas todos os nossos pecados de pensamentos, de intenções, aqueles pecados escondidos dos nossos corações que só a gente sabe o que se passa no íntimo. Limpa, Senhor, o nosso coração, tira o nosso coração de pedra, coloca um coração de carne segundo a Tua palavra, segundo o Teu desejo. Nos molda de acordo com a Tua vontade, para que a gente seja, meu Pai, assim como essa mulher chamada de filha. Para que a gente seja assim como essa mulher, visto no meio da multidão por Cristo. Para que a gente seja assim como essa mulher, ser chamada de filha no meio de tantos. Que o Senhor possa estar abençoando e nos protegendo de todo o mal. Nessa manhã, eu te oro, eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém.